Olha só que história interessante a gente vai ver hoje. É sobre como uma única ideia, que surgiu num mercado local, acabou forçando um gigante global a rasgar seu manual de regras e começar do zero. Essa é a história da grande aposta da Bowler. Essa frase aí é do Deepak Mehner, e olha, ele mesmo se chamou de dinossauro depois de passar 25 anos na bolha, uma gigante suíça. Mas sabe como é, né? Às vezes é justamente essa perspectiva, a de um dinossauro, que consegue ver um problema que está bem ali, na cara de todo mundo, mas ninguém percebe. E que truque, hein? Não foi uma coisinha pequena, não. A gente está falando de uma transformação completa. Pensa bem, uma empresa com um modelo de negócios de 160 anos, de repente teve que reaprender tudo sobre como competir. E o mais maluco? Tudo isso começou em um único lugar, na Índia. Bom, para a gente entender por que a solução foi tão genial, a gente precisa, primeiro, dar um passo para trás e olhar para o problema. Lá no comecinho dos anos 90, a Bowler era líder mundial, sem dúvida. Mas tinha um mercado super promissor, onde a empresa simplesmente não saía do lugar. Empacada. O contraste era gritante. Chegava a ser estranho. Globalmente, a Bowler era uma máquina, dominava. Mas quando a gente olhava para a Índia, nada. Aquele modelo de negócios todo centrado na Suíça, que funcionou por mais de um século no mundo todo, simplesmente não engrenava por lá. A empresa estava parada no tempo, sem conseguir crescer. E como é que era esse jeito suíço? Basicamente era assim. Tudo era pensado e fabricado lá na Suíça e depois exportado. O foco era só no filé mignon do mercado, sabe? Clientes premium, tipo Nestlé, Cadbury. E o resultado disso? Olha, em 8 anos, o faturamento foi de 6 para míseros 10 milhões de dólares. Um crescimento quase zero. Tava na cara que alguma coisa precisava mudar e mudar rápido. E é aí que a chave vira. A liderança local finalmente percebe que não adianta ficar insistindo no modelo antigo. Eles pararam de tentar empurrar a mesma solução de sempre e começaram a se fazer a pergunta certa. Peraí, onde é que está a oportunidade de verdade aqui? E a resposta, gente, foi um verdadeiro choque de realidade. A análise de mercado mostrou que a Bowler estava brigando por uma fatia minúscula, de apenas 5% do bolo todo. A oportunidade real, um oceano azul de clientes, estava ali, no mercado intermediário e no de entrada. Eram 95% do mercado, que a empresa simplesmente fingia que não existia. Diante disso, a equipe da Índia pegou um conceito de estratégia que é super simples, mas muito poderoso. Ele se baseia em duas perguntas essenciais. A primeira, onde jogar? Bom, a resposta para essa já estava clara, no mercado intermediário. Mas aí vinha a segunda pergunta, a mais cabeluda. E como a gente vai vencer lá? E aqui que a história fica boa de verdade. Porque para vencer nesse novo campo, não adiantava só ajustar uma coisinha ou outra. A Bowler precisou jogar o manual antigo fora, escrever um completamente novo, quebrando tradições que já duravam décadas. Essa nova estratégia tinha basicamente 3 pilares. Primeiro, padronizar os produtos. Menos complexidade, menos custo. Simples. Segundo, descentralizar tudo. Foi uma mudança radical. A fabricação foi para a China para baratear e a Índia virou um centro global de serviços. E o terceiro pilar, que foi a cereja do bolo, montar equipes de vendas e de suporte totalmente locais. E para entender por que essa localização fazia tanto sentido, basta olhar para esse número. Pensa só no absurdo. Lá no início dos anos 2000, só o custo da passagem de avião para mandar um engenheiro de Bangalore para Delhi, ida e volta, era de 20 mil rúpias. Isso era o mesmo que o salário do mês inteiro de um engenheiro contratado localmente. A conta simplesmente não fechava. Foi o famoso matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ao contratar gente local e abrir escritórios em várias regiões, a Bowler conseguiu 2 coisas incríveis ao mesmo tempo. Os custos despencaram e, de quebra, a empresa ficou muito mais perto dos clientes. O resultado foi um serviço muito mais rápido e de melhor qualidade. Agora, uma das partes mais geniais dessa história toda foi como eles reinventaram o jeito de se relacionar com cada tipo de cliente. Não dava para tratar todo mundo igual. Cada segmento do mercado exigia uma abordagem diferente, um nível de confiança diferente. Então, a solução foi criar 3 modelos. Para os clientes top de linha, nada mudou. O relacionamento continuou super pessoal, quase de amizade. Lá na base da pirâmide, no nível de entrada, a coisa virou impessoal, transacional, via parceiros. Mas e o meio? O mercado intermediário era o grande desafio por causa do volume. A solução foi um híbrido. Equipes locais para criar o relacionamento, mas tudo gerenciado e organizado com a ajuda da tecnologia. E essa necessidade de gerenciar o mercado intermediário
gerou uma consequência inesperada, mas fundamental. O volume de clientes era tão, mas tão grande, que as velhas planilhas de Excel que eles usavam para tudo simplesmente não davam mais conta. Imagina a loucura. Foi aí que, pela primeira vez na sua longa história, a Buller foi forçada a adotar um sistema CRM para organizar a casa. E aí, a coisa começa a ficar grande. O que começou como um experimento isolado, só para resolver um problema específico lá na Índia, estava prestes a explodir. A solução foi tão, mas tão boa, que o barulho chegou lá na sede, na Suíça. E chegou alto. Mas tem um detalhe importante. A gente precisa lembrar que essa ideia de usar agentes locais, de ter parceiros, isso era quase um palavrão na sede. O conselho já tinha dito não para isso anos antes. Então fica a pergunta: como é que uma ideia que era proibida, marginalizada, de repente vira a nova política global da empresa? A resposta tem nome e sobrenome: inovação reversa. É um conceito fascinante. É basicamente quando uma solução, uma inovação, nasce num mercado emergente, como a Índia, para resolver um problema local, e ela é tão boa, mas tão boa, que acaba sendo adotada no mundo todo, inclusive nos países ricos. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E olha, os números não mentem. O resultado foi uma explosão. A gente está falando de um modelo de negócio que saiu do zero, absoluto zero, e em poucos anos já estava faturando 300 milhões de dólares no mundo todo. E a projeção agora é que isso se torne um negócio de $1 bilhão. É ou não é uma validação incrível daquela aposta feita lá na Índia? Mas a história não acaba por aí, não. Aquela mesma mentalidade de inovação, que virou empresa de cabeça para baixo, agora está sendo apontada para um novo alvo, a próxima grande fronteira, os dados e a digitalização. A nova filosofia deles para o mercado de entrada pode ser resumida nesse desafio aí. Presta atenção, porque a mudança é sutil, mas é gigante. Não é sobre fazer um produto barato, é sobre ter liderança de custo. Ou seja, usar a melhor engenharia do mundo para criar a melhor máquina possível, mas que seja a mais barata de se fabricar. É totalmente diferente. E o que isso significa na prática? Bom, agora a Buller está conectando todas as suas máquinas com sensores. Eles coletam uma quantidade enorme de dados e usam tudo isso para criar serviços e modelos de negócio que antes eram impensáveis. Aquele CRM que eles foram forçados a adotar já evoluiu. Agora é uma plataforma de gestão de dados que abre um leque de possibilidades totalmente novo. E isso tudo nos leva à pergunta final. Um desafio que não é só da Buller, mas de praticamente toda grande empresa hoje em dia. A estratégia está clara, a tecnologia existe, mas e as pessoas? Como é que se encontra, treina e retém os talentos certos para esse futuro? Pessoas que são cientistas de dados, mas que também entendem do negócio? Essa, sem dúvida, é a próxima grande aposta que eles vão ter que fazer.